Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Internacional Público, destinado a esse concurso da Polícia Federal. É muito bom revê-los, muito bom reencontrá-los. Espero que todos estejam, como sempre, bem, estejam motivados e estudando firme nessa caminhada que não é fácil, mas o final é agradável, o final é recompensador. É um privilégio enorme recebê-los e vamos estudar. Antes de nós voltarmos ao estudo do conteúdo que projetamos para a aula de hoje, de acordo com o edital, eu queria apenas mandar um baita de um abraço, que pediram, um baita de um abraço para os nossos amigos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas não só Campo Grande, todo o estado de Mato Grosso do Sul, um baita abraço para vocês. O pessoal, nossos queridos amigos e amigas de Tocantins, Rio Grande do Norte e Roraima. A letra aqui tá meio estranha, eu acho que é Roraima. Então, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e Roraima. Um baita abraço, um abraço fraternal a todos. É muito bom tê-los com a gente. Então, obrigado pelos abraços que mandaram e pelo pedido de abraço. Está aqui atendido esse pedido, tudo bem? Meus amigos, na última aula, nós estudamos imunidade de jurisdição. O último tópico, na verdade, na última aula nós estudamos fontes do direito internacional, os tipos de fontes, novas fontes, tratados internacionais, processo de celebração, estudamos a parte introdutória do direito internacional, sociedade internacional, estudamos o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, estudamos estados, sujeitos do direito internacional, imunidade de jurisdição, e o último tópico da aula passada foi imunidade dos agentes diplomáticos e imunidade dos agentes consulares. Certo? Tranquilo? Eu vou entrar agora na imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros. É de suma importância. Anota no caderno, organiza e vamos lá. Imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros. Quando eu falo em imunidade, meus amigos, vocês têm que entender o seguinte. Rapidão. Quando acontece um fato, um crime ou qualquer coisa dentro do nosso território, em atenção ao princípio da territorialidade, aquilo é de interesse da justiça brasileira, da jurisdição brasileira. Acontece um crime, por exemplo, aqui dentro do território brasileiro, nós aplicamos o princípio da territorialidade, aquilo interessa a nossa jurisdição, nós temos que atuar, certo? Certo. Vejam a concepção do Instituto da Imunidade. Acontece determinado fato aqui no Brasil. A nossa jurisdição vai cair em cima. A polícia vai investigar, o Ministério Público vai atuar, o juiz brasileiro vai decidir. Mas quando determinado sujeito tem imunidade, a nossa jurisdição freia. Por isso que nós chamamos a imunidade de jurisdição como um exercício negativo da jurisdição. É um exercício negativo da jurisdição porque afasta a jurisdição brasileira. Porque afasta a jurisdição brasileira. E tem mais. A imunidade de jurisdição, nesse caso, nós estamos estudando a imunidade de jurisdição dos estados, ela permite o seguinte, ó, que os estados estrangeiros se valham da nossa justiça, ou seja, sejam autores em processos aqui na justiça brasileira, mas não sejam réus. Esse é o sentido e o objetivo da imunidade de jurisdição. O exercício negativo da nossa jurisdição, em primeiro lugar, e segundo, permite que as pessoas imunes, que no nosso caso, que nós estamos entrando agora, é o Estado estrangeiro, permite que essas pessoas imunes, elas se valham da justiça brasileira, sejam autores de processos perante a justiça brasileira, mas não sejam réus. Esse é o objetivo e o sentido da imunidade de jurisdição que nós estamos estudando. E essa imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros é um instituto, como eu já falei, consuetudinário. É o costume internacional que regula a imunidade de jurisdição dos estados. Pelo menos em relação ao processo de conhecimento. A imunidade dos estados estrangeiros, pelo menos em relação ao processo de conhecimento, sem sombra de dúvidas, é regulada essencialmente pelo costume internacional. Tudo bem? Claro, até já falei isso na última aula. Hoje, nós já temos uma convenção das Nações Unidas sobre
imunidade de jurisdição dos estados e sua propriedade. Uma Convenção das Nações Unidas sobre imunidade de jurisdição dos estados e sua propriedade. Essa convenção da ONU, que é de 2004, ela ainda não entrou em vigor em âmbito internacional e não foi assinada, não foi adotada ainda pelo Brasil. Tá? Por isso que esse tema que nós estamos iniciando agora, a imunidade de jurisdição dos estados, ele é essencialmente consuetudinário, regulado pelo costume internacional. E o costume internacional que regula a imunidade de jurisdição dos estados, ele era um costume sob um viés absolutista. Ou seja, a imunidade de jurisdição dos estados, que surgiu lá na antiguidade, quando se defendiam os locais de culto religioso, essa é a origem histórica da imunidade de jurisdição dos estados. Na Grécia Antiga, havia muito conflito entre as cidades. E tinha uma regra, um costume que era aceito por todos. Podiam até guerrear, um podia invadir a cidade do outro. Mas os locais de culto religioso, esses eram intocáveis. Podia invadir uma cidade a outra, ter guerra, isso e aquilo, mas os locais de culto religioso, esses eram intocáveis. E desse costume, da intocabilidade do local de culto religioso, surgiu a imunidade de jurisdição dos estados. Tudo bem? E o costume internacional que regulava a imunidade de jurisdição dos estados sempre teve uma concepção absolutista. Sempre foi uma imunidade absoluta. Como assim? Estado estrangeiro, perante a justiça nacional, nunca pode ser processado. Essa é a imunidade de jurisdição sob um viés absoluto e absoluta. Estado estrangeiro, perante a justiça interna, nananica de nanica não, nunca pode ser processado. Contudo, graças a Deus, a concepção absolutista progrediu para a relativista. Hoje, o costume internacional que regula a imunidade de jurisdição dos estados é um costume sob o viés relativo. Nós temos uma teoria relativizada. A imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros é uma imunidade relativa. Ok? Tranquilo? Isso foi progredindo aqui no Brasil. No Brasil se adotava a imunidade absoluta e progrediu para a imunidade relativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal começou a acatar e aplicar a imunidade relativa, que é a aplicada hoje para explicar a imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros. Ok? Levando em conta que a imunidade de jurisdição do estado estrangeiro é uma imunidade relativa, como é que isso funciona? Vem na lousa comigo, olha aqui. Para viabilizar essa imunidade relativa, a doutrina e a jurisprudência dividem os atos praticados pelos estados estrangeiros. Divide em atos de império, iure imperi, né, atos de império, e atos de gestão, iure gestione, atos de gestão. Em relação aos atos de império, que são praticados no exercício da soberania, nós temos sim imunidade. Em relação aos atos de império, que são praticados no exercício da soberania, sim, nós temos imunidade. Agora, por isso que ela é uma teoria relativa, é um costume da imunidade de jurisdição relativa. Em relação aos atos de gestão, por óbvio, nananica de nanica não, nós não temos imunidade. Vem comigo aqui, olha só. Os atos de império são praticados no exercício da soberania. São atos essencialmente políticos, os atos de império. Exercício da soberania. Batata barbada, não tem como errar. Agora, os atos de gestão, esses são praticados como atos de natureza privada. Os atos de gestão equipara-se a ato de um particular. Esses atos de gestão não comportam e não têm imunidade. Aí está a imunidade relativa. O que seria um ato de império? Os principais exemplos dados pela doutrina e pela jurisprudência. Olha aqui na lousa. Ó. Exemplos de atos de império. Atos praticados pelas Forças Armadas. Atos praticados pelas Forças Armadas de um Estado. São exemplos de atos de império.
Atos legislativos, vamos lá, rapidão, vamos acelerar um pouco isso. Forças Armadas, atos legislativos, atos concernentes à atividade diplomática. Atos praticados... Opa, risquei aqui risco errado, não tem problema. Atos praticados pela administração interna dos estados. E empréstimos públicos contraídos no exterior pelo Estado estrangeiro. Eis aí os principais exemplos de atos de império, ó, praticados pelas Forças Armadas, atos legislativos, atos da administração diplomática, atos da administração interna de um Estado e empréstimos públicos contraídos no exterior, contraídos no estrangeiro. Eis aí os principais exemplos de atos de império, exercício da soberania, os quais têm imunidade e um Estado estrangeiro não pode ser processado perante a nossa justiça interna em relação a esses atos. Não vou nem sair da lousa. Ó. Exemplos de atos de gestão, de natureza privada. Tranquilo. São os contratos do direito civil, para ser mais exato, os mais citados, contratos mercantis. Mais um. Contrato de empreitada. E um dos mais polêmicos, contrato de trabalho. Por isso que o Estado estrangeiro não tem imunidade perante a justiça trabalhista. Por isso que o Estado estrangeiro não tem imunidade perante a justiça trabalhista, porque é um ato de gestão. É um contrato privado, direito civil, equipara-se ao particular. Aí está a imunidade relativa. Mas aí eu já vou fazer um questionamento para vocês. E se um ato de império viola direitos humanos? E se um ato das Forças Armadas de um Estado, que é de império, tem imunidade, viola direitos humanos? Eu já falei para vocês, cuidado que você vai cair em prova. Sabe por quê? Porque teve uma decisão de fevereiro de 2012 sobre o assunto. Vou explicar melhor. Olha só. Voltando ao nosso estudo da imunidade dos Estados. Pergunto, e se um ato de império viola uma norma de direitos humanos? Olha aqui o raciocínio. Ó. A proteção dos atos de império, esse esqueminha que eu passei, é regulada pelo costume internacional, certo? Certo, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas e se esse ato de império viola uma norma de direitos humanos? E como eu expliquei na primeira aula, norma de direitos humanos é uma fonte jus cogens. É direito cogente, direito imperativo, direito inderrogável, direito hierarquicamente superior aos demais. Isso é fonte jus cogens. É uma das novas fontes do direito internacional. A fonte jus cogens está prevista no artigo 53 e no artigo 64 da Convenção de Viena de 1969. Ó, se for norma de direitos humanos, vai ser uma norma jus cogens, hierarquicamente superior às demais. Aí eu pergunto, o costume internacional que protege o ato de império da imunidade está nesse nível aqui, ó. Com certeza está abaixo da jus cogens, está abaixo da norma de direitos humanos. Se esse ato de império, como das Forças Armadas, viola direitos humanos, mantém a imunidade, já que direitos humanos é fonte jus cogens e hierarquicamente superior? E aí, como é que fica? Cara pálida? Meu amiguinho. A doutrina e até a jurisprudência de vários estados entendiam que, nesse caso, já que jus cogens é uma nova fonte superior que está no artigo 53 e 64 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 69, já que essa jus cogens, a norma de direitos humanos, está lá em cima, se o ato de império viola direitos humanos, é mais uma situação em que não haveria imunidade. Mesmo sendo ato de império que viola direitos humanos, mesmo assim, é mais uma situação que não haveria imunidade. Flexibilizaria ainda mais a nossa teoria. Assim sempre vinha se entendendo, mas, contudo, entretanto, todavia, vem na lousa comigo, em fevereiro de 2012, a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, no caso
sobre imunidade de jurisdição dos estados, um processo que envolveu Alemanha e Itália, saiu da Copa das Confederações, né? Um processo que envolveu o famoso caso sobre imunidade de jurisdição dos estados, um processo que envolveu Alemanha e Itália. Infelizmente, a Corte Internacional de Justiça decidiu favoravelmente à Alemanha e manteve o costume internacional atual. Manteve o costume internacional atual nesse julgamento aqui de fevereiro de 2012. Infelizmente, a Corte Internacional de Justiça da ONU decidiu favorável à Alemanha e manteve esse costume internacional atual. Certo? Tranquilo? Nesse caso, sobre imunidade de jurisdição dos estados. Olha aqui comigo. Ó. A Corte Internacional de Justiça disse que, mesmo que seja um ato de império aí praticado pelas Forças Armadas, vai manter a imunidade, mesmo que viole direitos humanos. Infelizmente, foi um entendimento clássico, muito criticado, mas é assim que ficou o entendimento da Corte Internacional de Justiça de fevereiro de 2012. Há uma forte possibilidade disso cair. Seguinte, só para explicar rapidamente, ó. Esse caso, um resumão desse caso. Tinha um senhor, o nome desse senhor era senhor Ferrini, o caso Ferrini. É um italiano, o senhor Ferrini. O senhor Ferrini, o caso Ferrini. O senhor Ferrini ele foi torturado durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas de Hitler, da Alemanha. A Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, invadiu a Itália, matou, torturou, mandou para o campo de concentração, fez horrores. E uma das vítimas foi o senhor Ferrini, um italiano, que foi torturado, submetido a trabalhos forçados. O senhor Ferrini entrou com uma ação contra a Alemanha perante a justiça italiana. Ok? Entrou com uma ação perante a justiça italiana. Em primeiro grau, o senhor Ferrini perdeu. Em primeiro grau, o juiz disse, ó, senhor Ferrini, não dá para processar a Alemanha. Porque os atos praticados pela Alemanha, embora tenham violado direitos humanos, são atos de império, senhor Ferrini. Tem imunidade, não tem como processar perante a justiça italiana. O senhor Ferrini ficou puto da vida, puta merda. O que o senhor Ferrini fez? Recorreu para a segunda instância. E a segunda instância da justiça italiana falou a mesma coisa. Ó, infelizmente, senhor Ferrini, não dá. O que a Alemanha praticou durante a Segunda Guerra Mundial foi ato de império. E se é ato de império, tem imunidade. Aí o senhor Ferrini persistiu. Putz, grilo, não dá. O senhor Ferrini recorreu para a Corte de Cassazione da Itália, a Corte de Cassação italiana, o Supremo Tribunal Federal da Itália. E o Supremo Tribunal, a Corte de Cassação italiana, mudou tudo. A Corte de Cassação italiana disse, senhor Ferrini, o senhor tem razão. E deu ganho de causa para o senhor Ferrini. É fonte jus cogens, é direitos humanos, tem que respeitar. Aí o senhor Ferrini ganhou o processo. E vários outros processos contra a Alemanha começaram a surgir. Inclusive em outros países da Europa, como a Grécia. Vem na lousa aqui comigo, ó. Como a Grécia. Tanto que a Grécia entrou nesse processo como interveniente. Ó. A Grécia ingressou nesse processo aqui de 2000, que teve a decisão, a sentença de 2012, entrou como interveniente. Por quê? Porque lá na Grécia começaram a pipocar processos contra a Alemanha. Certo? Vem comigo aqui, olha só. A Alemanha ficou apavorada. Putz, nós fizemos horrores durante a Segunda Guerra Mundial. Se eles conseguiram vencer na Itália, vai ter um monte de processo mundo afora contra nós, Alemanha. Aí a Alemanha começou um processo lá na Corte Internacional de Justiça contra a Itália.
Aí é que surgiu esse importante caso na Corte Internacional de Justiça. A Alemanha processou a Itália. E a Alemanha venceu o processo. E a Alemanha conseguiu manter o costume internacional atual. Se é ato de império, tem imunidade. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Isso é muito fácil. Ó, o que a Corte Internacional de Justiça fez foi algo, com devido respeito, muito feio. A Corte Internacional de Justiça fez o seguinte, ó, pegou o costume internacional atual e as normas juscogens e colocou em partes separadas da sentença. Por quê? A Corte sabia que se juscogens conflitasse com o costume internacional, as normas de direitos humanos iam vencer. A Corte sabia disso. O que eles fizeram? Eles evitaram o conflito. Colocaram um assunto em preliminar e outro em mérito. E disseram, ó, não tem conflito. Isso foi um absurdo, foi uma jogada formalista da Corte. Exatamente para fazer com que a Alemanha ganhasse. Infelizmente foi isso que aconteceu, tá bom? Esse é o caso explicado em poucos minutos. Certo, meus amigos? Posso continuar? Seguinte, atentem um pouquinho para esse caso sobre imunidade de jurisdição dos estados, decidido em fevereiro de 2012. Explicado agora em poucos minutos, tá? Meus caros, ainda estudando dentro de imunidade de jurisdição dos estados, organiza no caderno, anota aí, imunidade em matéria trabalhista. Vamos lá. Imunidade em matéria trabalhista. Meus caros, meus amiguinhos, pergunto. Estado estrangeiro tem imunidade em matéria trabalhista aqui no Brasil? Pode ser processado perante a Justiça Trabalhista brasileira? É claro que pode. Claro que pode. O artigo 114, inciso 1º da Constituição, é claro nesse sentido. O artigo 114, inciso 1º da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho, é claro. Ele diz que é da competência da Justiça do Trabalho julgar casos relacionados ao contrato de trabalho que envolvam pessoas jurídicas de direito público externo. E de acordo com o Código Civil, pessoa jurídica de direito público externo são os estados estrangeiros. É competência da Justiça do Trabalho. E tem mais. Já que a imunidade é relativa, um estado estrangeiro ele pode ser demandado sim perante a Justiça Trabalhista. Não há dúvida disso. Não há dúvidas disso. A jurisprudência do STF, do TST, é farta nesse assunto. A jurisprudência do STF, do TST, é farta nesse ponto. Claro que pode. Não tem imunidade em matéria trabalhista. Tudo bem? Tudo tranquilo? O problema é o seguinte. Futuros delegados da Polícia Federal, o problema é o seguinte. O STF diz isso, ó. Olha o que a jurisprudência do STF diz, ó. Pode processar. Como assim pode processar? Pode processar e instaurar o processo de conhecimento. O STF diz que pode processar, pode instaurar o processo de conhecimento. Mas não, olha, não pode executar. O STF diz que pode processar, mas não pode executar. Como assim, professor? É que os bens das embaixadas e dos consulados, os bens são invioláveis. Deixa eu explicar melhor, olha aqui, ó. Os bens das embaixadas e dos consulados são invioláveis. São insuscetíveis de medidas de execução. Não pode ser executado, não podem ser sequestrados. Como assim? Os bens das embaixadas e dos consulados são protegidos pelas convenções de Viena, que eu expliquei na última aula. Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61 e Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61 e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63 protegem os bens das embaixadas e consulados, não permitindo que sejam suscetíveis ou sejam objetos de medidas de execução. Aí vem para a lousa de novo. Com base nestas convenções aqui,
que os bens não podem ser executados. Por isso que o STF diz, pode processar, mas não pode executar. Tá bom? Tranquilo? Vem comigo aqui, por gentileza. É que a maioria das ações trabalhistas envolvem eu vou dizer quase 100%, 99,999999. 99% das ações trabalhistas que envolvem estados estrangeiros estão envolvendo embaixadas e consulados. Por isso que o STF diz que pode processar, mas não pode executar. Contudo, hoje, inclusive o processo de execução foi flexibilizado. Inclusive o processo de execução foi flexibilizado. O que isso quer dizer? Vem na lousa aqui, ó. Nós temos hoje opções. Opções para que o processo de execução seja frutífero, que ele tenha continuidade. Deixa eu só fazer uma observação importante no nosso esquema. Olha aqui, ó. Nós temos opções para que o processo de execução continue, o Estado estrangeiro possa ser executado perante a Justiça Trabalhista. Uma observação. A liquidação de sentença é tranquilamente possível porque não afeta, não viola, não constringe bens do Estado estrangeiro, tá? Então é plenamente possível liquidar uma sentença trabalhista contra um Estado estrangeiro. Plenamente possível, tá? Ah, mas não dá para liquidar porque os bens são invioláveis, como já caiu em prova. Não tem nada a ver. Liquidação é para liquidar, é para certificar, é para materializar o quantum da sentença, tá? Então, liquidação é tranquilamente possível. Olha aqui na lousa comigo, ó. Então, a gente já sabe que nós temos consciência de que é possível executar. Meus amigos, um Estado estrangeiro, ele vai ser executado conforme o artigo 730 do Código de Processo Civil. Aquele artigo que a gente aplica para a fazenda pública, execução contra a fazenda pública, aplica-se também ao Estado estrangeiro. Certo? Certo. Aí eu pergunto, quais as alternativas para que um Estado estrangeiro seja executado? Quais as alternativas para que um Estado estrangeiro na Justiça Trabalhista seja executado? Para que a execução seja frutífera? Facinho. Primeira alternativa. O Estado paga voluntariamente. O Estado paga voluntariamente. Ok? Segunda alternativa. Paga voluntariamente. Não pagou? Tem uma segunda opção. Renúncia à imunidade. Não pagou voluntariamente, mas o Estado pode renunciar à sua imunidade. Vem comigo aqui, ó. Pessoal, o Estado estrangeiro, ele pode renunciar de forma expressa à sua imunidade. E se ele renuncia de forma expressa à sua imunidade, os seus bens não têm imunidade. Somente o Estado, o ente estatal, pode renunciar à sua imunidade e também pode renunciar à imunidade dos seus agentes. O agente diplomático e o agente consular, eles têm imunidade, certo? Certo. O agente, o diplomata, o embaixador, o cônsul geral, o agente, a pessoa, não pode renunciar à sua imunidade. Porque a imunidade é concedida no interesse da função, como eu expliquei na última aula. Então, o agente, a pessoa, não pode renunciar à sua imunidade. Mas o Estado estrangeiro pode renunciar à sua imunidade de forma expressa e também pode renunciar à imunidade dos seus agentes. Tá bom? Tranquilo? Claro isso? Vamos para a lousa aqui, ó. Então, pode ter a possibilidade de pagar voluntariamente, renunciar à imunidade. Uma terceira alternativa aí para o nosso querido processo de execução. O trabalhador lesado pode buscar bens desafetados. Como assim bens desafetados? Olha aqui, ó. Buscar bens que não sejam afetados à embaixada e ao consulado, porque aqueles bens são invioláveis, protegidos pelas convenções. Então, o trabalhador pode buscar bens desafetados.
que não sejam afetados as embaixadas e consulados desafetados, que não tenham essa proteção. Exemplo, alguns estados têm alguns navios mercantes. Esses navios mercantes não têm nenhuma proteção. Pode ser penhorado, pode ser executado. Bens de agências estatais, estados têm agências. Os bens, os automóveis de algumas agências estatais dos estados estrangeiros aqui no Brasil podem ser penhorados e executados. Então, para que a execução termine bem, nós podemos buscar bens desafetados. Tranquilo? Olha aqui da lousa, ó. Mais uma opção para o nosso processo de execução, que hoje já está sendo relativizado, para que ele tenha sucesso, seja frutífero. Pode ser expedida a famosa carta rogatória. Só que o seguinte, vem comigo por gentileza, a carta rogatória é uma opção. O problema da carta rogatória, primeiro, ela é cara e ela é demorada. Eu conversei um dia com meu grande amigo, professor Rui Badaró, ele é um internacionalista muito atuante, um advogado. Ele falou, Diego, a carta rogatória no mínimo uns 9 meses, apenas para expedir ela, demoradíssima. Então a carta rogatória, além de ser demorada, é cara. É uma opção, mas não é muito utilizado, não. Tá bom? E a quinta e última alternativa que o tio destaca para vocês. O trabalhador executa, exige os valores devidos da União. Da União. Só vou aqui, ó, circular em amarelo isso aqui. Essa última e quinta alternativa. O trabalhador, vem comigo, olha só. Processou os Estados Unidos, era um jardineiro da embaixada americana, processou o Estado norte-americano, não achou bens, o Estado americano não renunciou, não pagou voluntariamente, não tem dinheiro para carta rogatória. O trabalhador brasileiro está a ver navios, ou seja, não recebeu o dinheiro do Estado estrangeiro, que é os Estados Unidos. Ele era um jardineiro da embaixada, um brasileiro jardineiro da embaixada americana. E ele está lá com a sentença condenatória, mas não consegue receber o dinheiro. Processa então a União, que manteve relação com o Estado estrangeiro, com os Estados Unidos. Tá bom? É uma quinta e última alternativa. Por que eu circulei em amarelo? Essa quinta e última alternativa é apenas a título argumentativo. Não vem sendo aceita pela jurisprudência e pela doutrina brasileiras. Não vem sendo aceita pela jurisprudência e pela doutrina brasileiras. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Entendeu esse esquema? Coloca de novo na tela, por gentileza, só para eles anotarem. Anotou? Encerrou? Vem comigo, olha aqui. Meus amigos, encerro o estudo da imunidade dos estados. Vamos estudar agora um pouquinho de organizações internacionais e já vou entrar na imunidade das organizações internacionais. Vamos lá, vamos estudar. Tem que ter a mente aberta. Agora falando em mente aberta, eu lembrei do negócio. Um dia nós estávamos, rapidão, nós estávamos num seminário do doutorado. Né? Era o primeiro seminário do doutorado, da nossa aula de doutorado. Aí cada aluno, era fora do Brasil, cada aluno tinha que apresentar um paper. E eu, né, fui lá, fodão, eu sou brasileiro, sou foda, vou lá fazer um baita de um trabalho. Vou falar sobre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Aí eu citei jurisprudência do STF, do STJ, num doutorado fora do país. Aí citei lá, fiz um baita de um trabalho, me achei o cara, e que maravilha, razoabilidade, proporcionalidade, jurisprudência do STF e STJ. Aí um professor de idade, cabelos grisalhos, bem simpático, bem assim, tranquilo, olhou para mim e disse, esse trabalho do senhor não tem relevância nenhuma. Esse trabalho do senhor não inova em nada. Esse negócio de princípio da razoabilidade e proporcionalidade, isso aí nem se discute mais. Vocês lá no Brasil que ficam discutindo razoabilidade e proporcionalidade, aqui a gente nem fala mais nisso. Nós estamos preocupados com temas futuros, gerações futuras, princípio da responsabilidade. Nós estamos preocupados com algo relevante, futuro, atual. Lá no Brasil que vocês discutem isso daí, detonou, me rasgou, acabou com o meu trabalho. Eu fiquei puto.
Fiquei incomodado, o cara pisou em cima. Aí no final eu perguntei, mas quem que esse professor, quem que esse cara pensa que é? Mas que absurdo. Aí veio um aluno, começou a rir, um colega meu, riu, tu não sabe quem é esse cara? Não, não sei. Puta, aí ele chegou pra mim, esse aí é um tal de Canotilho. Ah, acabou. Rapaz, hoje eu tenho um trauma de Canotilho. Fala Canotilho, eu chego a tremer. A gente tem que ter a cabeça aberta para assimilar mais informações, o máximo de informações e novas informações. Não pode ser bitolado. Então vamos lá estudar, certo? Organizações internacionais. Meus amigos, vamos estudar um pouquinho de uma teoria geral das organizações internacionais. E para eu estudar uma teoria geral das organizações internacionais, eu tenho poucos minutos, eu vou passar aqui na lousa um esquema. Esse esquema é tu anota assim, é um conceito / características. Eu vou passar para vocês um conceito / características das organizações internacionais. E vão ser vários elementos, várias partes, para vocês entenderem o que são organizações internacionais. Rapidão, olha aqui. Ó. Vem na lousa comigo. Organizações... esse amarelo tá bagualte. Organizações internacionais. Conceito misturado com características. O que são essas organizações internacionais que eu estou citando tanto? Vamos lá. São entidades criadas por estados. São entidades criadas por estados. Por isso que a doutrina afirma que formam uma associação voluntária de estados. Então, as organizações internacionais, elas são criadas por estados. Por isso que a doutrina afirma, professor Cretela Júnior, por exemplo, grande professor Cretela Júnior, professor Cansado Trindade, formam uma associação voluntária de estados. Ok? Mas deixa eu fazer uma pequena observação nessa primeira parte aqui do nosso conceito / característica. Olha aqui, ó. Vem comigo, por gentileza. Embora sejam criadas por estados, uma associação voluntária de estados, embora isso seja um fato, hoje, nada impede que uma organização internacional pertença a outra organização internacional. É apenas uma observação. Hoje, nada impede que uma organização internacional pertença a outra organização internacional. Plenamente possível. Mas fato é que a maioria é criada e integrada por estados. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Segunda parte, aqui na lousa, do nosso conceito / características. Elas são constituídas mediante tratados internacionais. São constituídas mediante tratados internacionais. Por isso que elas têm natureza constitutiva. Isso já caiu em prova. Por isso que as organizações internacionais têm natureza constitutiva. Porque são constituídas mediante tratados internacionais. Certo? Elas são regidas pelo direito internacional público. Não é pelo direito interno, não é pelo direito civil ou direito privado. São regidas pelo direito internacional público. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Elas têm órgãos próprios permanentes. Elas têm órgãos próprios permanentes. Tranquilo? Acho que até aqui tudo bem, né? Elas têm personalidade jurídica própria. Facinho, meus amigos. Elas têm personalidade jurídica própria. Elas têm também ordenamento jurídico próprio. Ô cacete. Próprio. Elas têm ordenamento jurídico próprio. E elas são responsáveis pelo trato multilateral
dos assuntos internacionais. Certo? Tranquilo? Facinho, né? Acho que não tem muito problema disso. Então elas são, deixa eu repetir as partes finais aqui, ó. Constituídas mediante tratados internacionais, por isso que tem natureza constitutiva, regidas pelo direito internacional, eu estou sublinhando agora, órgãos próprios permanentes, personalidade jurídica própria, ordenamento jurídico próprio, responsabilidade pelo trato multilateral dos assuntos internacionais. Quer que eu coloque um pouquinho mais? Vou colocar então. Elas têm capacidade jurídica derivada. Quer que eu coloque um pouco mais? Vou colocar. Elas tomam as suas decisões com base em regra no princípio majoritário. Então, elas têm capacidade jurídica derivada, elas tomam suas decisões com base em regra no princípio majoritário. Última, prometo que é a última parte. Não, penúltima, ou última, sei lá. Vocês sabem que elas são, por óbvio, sujeitos do direito internacional. Já expliquei isso até. Então, elas têm capacidade jurídica derivada, elas tomam as suas decisões com base em regra no princípio majoritário, são sujeitos do direito internacional. Ok? Tranquilo? Vem comigo aqui para a gente encerrar isso daí. Anotou, meus amigos? É um conceito barra várias características das organizações internacionais. As organizações internacionais, elas são... Essas organizações internacionais que eu estou falando, quando eu falo em organizações internacionais com essas características, eu estou falando da ONU, eu estou falando da UEA, eu estou falando da OIT, eu estou falando do Mercosul. São essas organizações internacionais que se encaixam nesse perfil. ONU, UEA, OIT, Mercosul, OMS, Unicef. São essas organizações internacionais, sujeitos do direito internacional, que se encaixam nessas características. Ok? E elas são sujeitos do direito internacional, como eu falei na última aula e coloquei aqui bem embaixo do nosso conceito. Só que é o seguinte, ó, a personalidade jurídica internacional, a condição de sujeitos do direito internacional dessas organizações foi reconhecida pela primeira vez no caso Bernadotte. Pela primeira vez foi reconhecido no caso Bernadotte, de 1949. Vou até colocar aqui na lousa. Ó. Famoso caso Bernadotte, de 1949, da Corte Internacional de Justiça. Foi um parecer dado pela Corte Internacional de Justiça, no famoso caso Bernadotte. Aqui está o surgimento, o reconhecimento da personalidade jurídica internacional das organizações internacionais. Ok? Então, o reconhecimento inicial da condição de sujeitos da personalidade jurídica internacional das organizações internacionais se deu no famoso caso Bernadotte, de 1949, da Corte Internacional de Justiça. Ok, meus amigos? Vem comigo aqui, por gentileza. Olha só. A organização internacional mais famosa, uma das mais cobradas em prova, que vocês precisam ter bastante conhecimento, é a Organização das Nações Unidas, a ONU. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela foi criada em 1945 pela Carta da ONU ou Carta de São Francisco. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945 pela Carta da ONU ou Carta de São Francisco. A ONU, que foi criada em 1945, ela substituiu a anterior Sociedade ou Liga das Nações.
Antes da ONU, existia uma outra organização internacional conhecida como Sociedade ou Liga das Nações. Essa Sociedade ou Liga das Nações falhou no seu objetivo. Tanto é que ela foi criada para manter a paz mundial. Mas a Sociedade ou Liga das Nações permitiu ou não deu conta em relação à Segunda Guerra Mundial, e aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Falhou. Por causa disso, a Sociedade ou Liga das Nações foi substituída pela ONU, atual ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945 pela Carta da ONU ou Carta de São Francisco. A ONU é uma organização internacional universal, de atuação global, tem várias funções, várias atribuições, exerce várias atividades. Por isso que, vem aqui na lousa comigo, por isso que a ONU possui órgãos principais. A ONU tem alguns órgãos principais. Estes órgãos principais, eles estão disciplinados no artigo 7º da Carta da ONU. No artigo 7º da Carta da ONU. Quais são os órgãos principais da Organização das Nações Unidas? Assembleia Geral das Nações Unidas, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho Econômico e Social. Então vamos lá. Quais são os órgãos principais, artigo 7º da Carta da ONU? Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e Secretariado. Então veja bem, quais são os órgãos principais? Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Sem sombra de dúvidas, acredito que os mais importantes para você são Assembleia Geral, Conselho de Segurança e Corte Internacional de Justiça. Esses são os principais, esses são os mais importantes dentre os órgãos principais, por óbvio, né? Dentre os órgãos principais. Só que o seguinte, no âmbito desses órgãos principais, podem ser criados vários outros órgãos subsidiários. No âmbito desses órgãos principais, podem ser criados vários outros órgãos subsidiários. Tá? Tem esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 órgãos principais do artigo 7º, e no âmbito desses órgãos principais podem ter vários outros órgãos subsidiários. Vem comigo aqui, por gentileza. É de suma importância vocês analisarem e lerem com atenção a Carta das Nações Unidas e terem uma noção sobre as atribuições desses órgãos, principalmente Assembleia Geral, Conselho de Segurança e Corte Internacional de Justiça. Eu não vou explicar esses órgãos, eu vou passar um esquema para vocês, via pedagógico, um resumo esquematizado sobre cada um desses órgãos principais, para a gente ganhar tempo e eu poder evoluir. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo? Só para fechar as observações sobre a ONU, embora tenha esses 6 órgãos principais do artigo 7º, embora vários outros órgãos subsidiários possam ser criados, a ONU é uma organização internacional universal, global. Ela não dá conta do recado sozinha. São vários assuntos de interesse universal. Por isso que, além destes órgãos e dos órgãos subsidiários, nós temos o famoso Sistema das Nações Unidas, conhecido também como Família das Nações. O Sistema das Nações Unidas, ou Família das Nações, ele é integrado, constituído por várias outras organizações internacionais. As famosas agências especializadas, ou organismos especializados das Nações Unidas.
Então a ONU ela é complementada por um sistema, o Sistema das Nações Unidas, também conhecido como Família das Nações. Fazem parte desse sistema, dessa família das nações, várias outras organizações internacionais, de atuação específica, de atuação pontual. São as organizações especializadas, os organismos especializados da ONU. FMI, OIT, UNICEF, são todos integrantes do Sistema das Nações Unidas que atuam de forma específica e pontual. Tá bom? Tranquilo? Agora eu prometo que eu vou encerrar a ONU. A ONU, o seu financiamento é com base no princípio da cotização, para encerrar a ONU. A ONU se baseia para o seu financiamento, para o seu funcionamento, no princípio da cotização. Ou seja, os Estados-membros pagam cotas para formar o orçamento das Nações Unidas. Por isso que o financiamento da Organização das Nações Unidas e da maioria das organizações internacionais se dá por meio do princípio ou sistemática da cotização, de cotas. Cada Estado contribui com uma cota. E a cota é definida de acordo com a capacidade econômica de cada Estado. É o que o professor Francisco Rezec fala, de acordo com a pujança econômica de cada Estado. Então a ONU, como muitas outras organizações internacionais, para funcionar tem que ser financiada com base no princípio da cotização. As cotas são pagas por cada Estado. E o percentual dessas cotas, é definido pela Assembleia Geral da ONU, respeitada a capacidade econômica de cada Estado. É o que o professor Francisco Rezec, uma expressão muito famosa, de acordo com a pujança econômica de cada Estado. Tá bom? Só que a ONU ela tem um limite. Nenhuma cota pode ser superior, o teto máximo é de 22%. Não pode ser superior a 22%. Para evitar o domínio político por meio do domínio econômico. Um Estado contribui com 80% do orçamento da ONU. Isso gera um poder de manipulação muito grande. Por isso que a cota máxima para o financiamento da ONU é de 22%. No máximo. Quem está no teto máximo hoje são os Estados Unidos da América. Ok? Tranquilo? Beleza? Anota aí, por gentileza. Imunidade das organizações internacionais. Imunidade das organizações internacionais. Meus amigos, a jurisprudência brasileira sempre solucionou a imunidade das organizações internacionais da mesma forma que solucionava no caso dos estados. Aquele costume estatal, lembra que eu expliquei antes? Atos de império e atos de gestão. É um ato de império? Tem imunidade. É um ato de gestão? Não tem imunidade. Esse costume internacional dos Estados sempre se aplicou às organizações internacionais. Se a organização internacional aplica um ato de império, tem imunidade. Se é um ato de gestão como contrato de trabalho, não tem imunidade. Foi então que no ano de 2009, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, começou a mudar a sua jurisprudência. E o TST passou a não aplicar mais o costume internacional dos Estados. Não se aplica mais esse costume internacional dos Estados às organizações internacionais. Porque a imunidade das organizações internacionais está baseada em convenções e acordos específicos. O caso de 2009 do Tribunal Superior do Trabalho envolveu a ONU e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A ONU e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento têm acordos e tratados específicos com o Brasil, versando sobre imunidade e garantindo uma imunidade absoluta. Inclusive em matéria trabalhista, não podem ser processadas no Brasil. E o TST, em 2009, disse o seguinte, em relação à ONU e o PNUD, que são organizações internacionais,
Eita porra, caiu. Não podem ser processados, porque a imunidade é absoluta, conforme convenções e acordos internacionais. E se o Brasil celebrou esses acordos e essas convenções internacionais, tem então que cumprir. Tem então que cumprir, porque pacta sunt servanda. Ou seja, o que foi pactuado tem que ser cumprido. E a imunidade absoluta das organizações internacionais passou a ser garantida de 2009 para cá, conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Monitora, faz um favor para mim. Deve ter salvo aí com certeza, e se não estiver, se acha fácil no Google, a OJ, Orientação Jurisprudencial 416 do TST. OJ, Orientação Jurisprudencial 416 do TST, só para a gente ler. Esse entendimento do TST em 2009, que garantiu a imunidade absoluta das organizações internacionais, com base nos tratados, começou a ser aceito pelo TST, os tribunais regionais do trabalho começaram a aplicar, teve o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo que disse, mas isso é um absurdo, isso é muito injusto. Realmente é injusto. Gera injustiça para o trabalhador, mas tem que cumprir os tratados. Ok? De todas essas discussões, surgiu a OJ, Orientação Jurisprudencial 416 do TST. Essa aí mesmo. 416, a gente só vai ler, se jogar isso aí já está ótimo. Surgiu a OJ 416 do TST, da Seção de Dissídios Individuais, a primeira do TST. Olha o que diz a OJ 416 da Seção de Dissídios Individuais 1, a primeira do TST. Olha aí a OJ 416. Vamos ler ela. Imunidade de jurisdição. Organização ou organismo internacional. As organizações ou organismos internacionais, olha só, gozam de imunidade absoluta de jurisdição, quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Foi tudo o que eu falei até agora. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. Então, veja bem, conforme o TST, conforme a Justiça Trabalhista, as organizações internacionais têm imunidade absoluta, inclusive em matéria trabalhista, quando baseadas em norma internacional. Não se aplica mais aquele costume dos Estados, mas há a possibilidade de renúncia à imunidade. Certo? Tranquilo? Esse é o entendimento atual. Vem comigo aqui. Professor, a nossa banca lá, que vai fazer a prova, adora o STF. O que o STF fala sobre o assunto? Isso vai cair. O STF, acho que foi 15 de maio, foi em maio, metade do mês de maio. Em maio de 2013, o Supremo Tribunal Federal julgou 2 recursos extraordinários e confirmou esse entendimento. Se baseados num tratado ou acordo que garante imunidade absoluta, as organizações internacionais têm imunidade absoluta, porque tem que priorizar a pacta sunt servanda. O STF, em maio de 2013, afirmou que o trabalhador, o cara que foi contratado por uma organização internacional, primeiro, ele já recebe um salário maior. O trabalhador ele já recebe um salário maior. Ele não contribui para a Previdência. Não há dedução de imposto de renda. E ele já tem a ciência, ele já tem a consciência de que aquele contrato de trabalho não se submete à Justiça do Trabalho. Porque tem um acordo específico, um acordo internacional que garante a imunidade absoluta. Deem uma lidinha, por gentileza, vem na lousa comigo. Deem uma lidinha, por gentileza. 2 recursos extraordinários do STF. Recurso extraordinário 578, 543. E recurso extraordinário 597, 368. 2 recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal, tá? Que garantem a aplicabilidade da Convenção sobre
privilégios e imunidades, Convenção sobre Privilégios e Imunidades. Essa convenção foi incorporada em 1950 pelo Brasil. E o Acordo de Assistência Técnica, com as Nações Unidas e, vou vir um pouquinho para baixo, se vocês me permitem, meus amigos, técnica com as Nações Unidas e suas agências especializadas. Esse aqui a gente incorporou em 1976. Então, veja bem, o Brasil celebrou 2 acordos que garantem a imunidade absoluta à ONU e suas agências especializadas. A Convenção sobre Privilégios e Imunidades, que nós incorporamos em 50, e o Acordo de Assistência Técnica com as Nações Unidas e suas agências especializadas, que nós incorporamos em 76. E o STF disse, ó, vamos cumprir esses acordos. É imunidade absoluta, sim. Falou e acabou com a polêmica em maio de 2013, nestes 2 importantes recursos extraordinários, citados e anotados. Não esquece, vem comigo, olha só, o cara não pode ser bocó, meus amigos, tem que acordar, tem que ficar ligado, anotar, tudo isso é de suma importância, é uma forte chance de cair, porque o TST emitiu essa OJ 416 em começo de 2012, e em começo de 2013 o STF julgou esses 2 recursos extraordinários. Tudo bem? Tranquilo? Eu posso continuar? Anota aí no caderninho um tópico, um tema novo, estrangeiro. Vou estudar agora com vocês a condição jurídica do estrangeiro. Em reta final, a gente perde o direito de pensar, de respirar, de imaginar. É só anotar e prestar atenção. E não pode parar de falar. Vamos lá. Estrangeiro. Condição jurídica do estrangeiro. Meu amigo, quando eu estudo estrangeiro, ou condição jurídica do estrangeiro, eu tenho que ter em mente que o estrangeiro é aquele que não é nacional. Estrangeiro é aquele que não é nacional. Ou estrangeiro, um conceito mais jurídico, mais rico, né? Estrangeiro é aquele que reside ou está no Brasil, mas mantém o seu vínculo de nacionalidade com o estado de origem. Estrangeiro é aquele que não é nacional, ponto. Isso é muito babaca. Mas o estrangeiro também pode ser conceituado como aquele que está no Brasil, reside em um determinado estado, ou está presente em um determinado estado, mas mantém o vínculo de nacionalidade com seu estado de origem. Ponto. Eu sei o que é estrangeiro. Estrangeiro não pode se confundir com apátrida. Apátrida é o anacional. É o cara que não tem nenhuma nacionalidade. É o cara que está lascado. Anacional é o sujeito que está lascado, ele não tem nenhuma nacionalidade. E cuidado. Então, olha só, nós estamos estudando a condição jurídica do estrangeiro. Eu sei o que é estrangeiro e eu sei o que é apátrida. Cuidado com a figura do apátrida. O cara que não tem nacionalidade. Sabe por quê? O Supremo, antes de eu ir na lousa e anotar para vocês uma decisão, o Supremo Tribunal Federal, agora em 2013, deixa eu pegar bem o mês, em fevereiro de 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre um assunto importante relacionado ao Instituto da Apatridia. Apatridia relacionado aos apátridas, ou seja, as pessoas que não têm nacionalidade, que não têm pátria. Em fevereiro de 2013, olha aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em fevereiro de 2013, no julgamento do recurso em mandado de segurança 27.840, o STF aplicou a Convenção das Nações Unidas para reduzir
os casos de apatridia. Essa convenção, ela é de 1961. E o Brasil incorporou ela em 2007. Por que eu estou falando isso, pessoal? O professor está falando da condição jurídica do estrangeiro, a apatridia, essa decisão do STF é o seguinte, ó. O problema é que o principal fundamento do Supremo Tribunal Federal no recurso em mandado de segurança 27.840 de fevereiro de 2013, um dos principais fundamentos foi a aplicação da Convenção das Nações Unidas para reduzir os casos de apatridia. Convenção de 61, incorporada pelo Brasil em 2007. O que ficou decidido nesse recurso em mandado de segurança 27.840? Vem comigo aqui, por gentileza, olha só. Foi um caso de naturalização. Até deixa eu fazer uma observação. No edital de vocês tem nacionalidade dentro de direito internacional público. Mas a nacionalidade é tratada com muito mais ênfase em direito constitucional. Então, ao estudarem nacionalidade lá em direito constitucional, pode ter alguma questão dentro de direito internacional. Mas como vai ser trabalhado em direito constitucional, eu não vou trabalhar aqui em direito internacional público, tá? Mas só para explicar esse recurso em mandado de segurança. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesse recurso o seguinte: a perda da naturalização de um brasileiro naturalizado só pode se dar no Brasil apenas por decisão judicial. Tá bom? Então a perda da condição de naturalizado no Brasil é somente mediante decisão judicial. Antes se perdia a naturalização por ato administrativo. O Estatuto do Estrangeiro prevê perda da naturalização por ato administrativo. O STF acabou com a dúvida nesse recurso em mandado de segurança e disse: perda da condição de naturalizado somente por declaração da Justiça. Justiça Federal. Somente por declaração da Justiça, que é a Justiça Federal. Não pode mais por ato administrativo, como ocorria e vem previsto ainda no Estatuto do Estrangeiro. Ok? Por isso que eu citei esse recurso em mandado de segurança, porque o principal fundamento para essa decisão está prevista na Convenção de 1961, que está na lousa para vocês, que tem como objetivo reduzir os casos de apatridia, do apátrida. Quando nós estudamos o estrangeiro, a condição jurídica do estrangeiro, nós temos que ter em mente o seguinte: a condição jurídica do estrangeiro, vem na lousa comigo, ó. A condição jurídica do estrangeiro, ela é, quando eu falo em condição jurídica do estrangeiro, eu estou falando em Constituição Federal, eu estou falando também no Estatuto do Estrangeiro, de leitura obrigatória por vocês, que é a Lei 6.815 de 1980, e pelo decreto do Estatuto do Estrangeiro, que regula o Estatuto do Estrangeiro, que é o decreto 86.715 de 1981. Aqui nós temos a condição jurídica do estrangeiro. Aqui nós temos o conjunto de direitos e deveres que regulam a condição jurídica do estrangeiro. Quando eles pedem condição jurídica do estrangeiro, é isso que eles querem que vocês estudem, só isso. Constituição Federal, Estatuto do Estrangeiro e o decreto, o regulamento do Estatuto do Estrangeiro. Deixa o tio fazer uma observação aqui embaixo, se vocês me permitem, meus caros, olha aqui. Pessoal, vem comigo aqui, olha só. Embora a doutrina e até o direito internacional diferenciem estrangeiro de apátrida, no Brasil, a condição jurídica do estrangeiro, que é Constituição, Estatuto do Estrangeiro e o regulamento do Estatuto do Estrangeiro, no Brasil, essas mesmas regras aplicam-se ao estrangeiro, que tem uma nacionalidade originária, e ao apátrida, tá? O apátrida não tem condição jurídica do apátrida no Brasil, não. Só tem condição jurídica do estrangeiro, que protege os estrangeiros e protege também os apátridas no Brasil. A proteção
é única. É a mesma condição para os dois fenômenos, do estrangeiro e da apatridia, do apátrida. Ok? Não esqueçam que no Brasil nós adotamos o estandarte nacional, o status nacional em relação ao estrangeiro. Como assim? No Brasil, de acordo com o caput do artigo 5º da Constituição Federal, o estrangeiro ele tem os mesmos direitos do nacional, salvo as hipóteses excepcionadas pela Constituição. O caput do artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, tanto nacionais como estrangeiros, salvo as hipóteses excepcionais da própria Constituição. Meus amigos, isso quer dizer que no Brasil, em relação ao estrangeiro, caput do artigo 5º, nós adotamos o estandarte ou status nacional. Estandarte ou status nacional porque nós equiparamos o estrangeiro ao nacional. Claro, há umas hipóteses excepcionais que a Constituição mesmo excepciona. Mas nós não adotamos um estandarte ou status internacional. Não. Nós adotamos o estandarte ou status nacional. Equiparamos o estrangeiro ao nacional conforme caput do artigo 5º da Constituição. Posso passar para vocês, eu vou passar para vocês alguns artigos, são muito poucos, alguns artigos, alguns dispositivos constitucionais que versam e tratam especificamente sobre os estrangeiros. Anota aqui na tela, por gentileza. Ó. Constituição Federal e estrangeiro. Isso é importante para a Polícia Federal. The House is down. Olha aqui. Deem uma lidinha para mim, por gentileza, no artigo 5º, inciso 52, no artigo... no artigo 14, parágrafo 2º, no artigo 37, inciso 1º, no artigo 207, parágrafo 1º, no artigo 22, inciso 15, e no artigo 109, inciso 10. Meus amigos, são dispositivos constitucionais que tratam especificamente do estrangeiro. Leitura rápida, agradável, legal e útil. Muita coisa que vem nas questões de vocês é literalidade constitucional. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 52, artigo 14, parágrafo 2º, artigo 37, inciso 1º, artigo 207, parágrafo 1º, artigo 22, inciso 15, artigo 109, inciso 10. Certo? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vem comigo, por gentileza. Um estrangeiro que queira ingressar no território brasileiro, ele vai precisar de um visto. Vai precisar de um visto. O visto é concedido pelo Ministério das Relações Exteriores por meio de sua representação consular. Então, um estrangeiro que tenha interesse em ingressar no território brasileiro, ele vai precisar de uma autorização especial, que é o visto. O visto é uma autorização especial concedida, é um ato administrativo, é uma autorização, um ato administrativo, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores por meio de sua representação consular. Então, o Ministério das Relações Exteriores, por meio de sua representação consular, concede, autoriza a entrada por meio do visto, que é um ato administrativo, e é um ato administrativo discricionário. É um ato administrativo discricionário. Por isso que o visto é uma cortesia, não é um direito. Por isso que um estrangeiro não tem direito a visto. Não, o visto é uma cortesia, é um ato administrativo discricionário. Tanto que, como já caiu em prova, a aquisição de bens aqui no Brasil não dá direito a visto. Por isso que a aquisição de bens aqui no Brasil não dá direito a visto. Se é do Ministério das Relações Exteriores, mediante representação consular, um ato administrativo, discricionário, uma autorização, é uma cortesia, não é um direito,
por óbvio que a aquisição de bens aqui no Brasil, conforme fala o Estatuto do Estrangeiro e já caiu em prova, não dá direito a visto. E tem mais. Esse visto, esse ato administrativo, ele é estampado num documento de identidade, que é o passaporte. O visto, ele é estampado, carimbado, registrado num documento de identidade, que é o passaporte. Ok? Em regra, não há necessidade de visto de saída. O estrangeiro, ele precisa de um visto de entrada para ingressar, mas em regra não há necessidade de visto de saída. Salvo por razões de interesse nacional for exigido pelo ministro da Justiça. Então, em regra, não há necessidade de se exigir visto de saída. Salvo, por razões de interesse nacional, o ministro da Justiça exigir um visto de saída. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Meus amigos, o seguinte. Abre, por gentileza, monitora, o Estatuto do Estrangeiro para mim. Estatuto do Estrangeiro. Com certeza deve estar salvo aí para nós. O Estatuto do Estrangeiro. Tem um artigo do Estatuto do Estrangeiro que ele não cai, mas ele despenca em prova. O artigo 7º. Vamos dar uma lidinha rapidamente no artigo 7º. O artigo 7º trata das situações impeditivas. Quando não se considerar visto ao estrangeiro? Situações que não permitem a concessão de visto. Esse artigo 7º cai demais. Não cai, ele despenca. E cai literalidade. Olha o que diz o artigo 7º. Não se considerar visto ao estrangeiro menor de 18 anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa. Inciso 2º. Considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais. Inciso 3º. Anteriormente expulso do país, salvo se a expulsão tiver sido revogada. Esse inciso 3º cai demais, pessoal. Ele é muito importante. Tá? O cara que foi anteriormente expulso, ele não pode retornar ao país, não pode ter visto. Salvo se a expulsão foi revogada, e vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Inciso 4º. Condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição, segundo a lei brasileira. Ou, inciso 5º, sobe bem para mim, por gentileza, que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Ok? Tranquilo? Vem comigo aqui, por gentileza. Um tema de suma importância para você, futuro delegado da Polícia Federal, ou delegada da Polícia Federal. São as modalidades de visto, os tipos de vistos, as espécies de visto. É de suma importância vocês darem uma lida no Estatuto do Estrangeiro esse assunto, as espécies e modalidades de visto. Ler do artigo 4º ao artigo 21. Artigo 4º ao artigo 21. Tá bom? Vou tentar passar, isso é um tema muito rico. A leitura é fundamental, mas eu vou tentar passar um esquema para vocês sobre as modalidades, tipos ou espécies de visto. Tem que ser rápido, presta atenção, vamos lá. Sangue nos olhos, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Pessoal, primeiro tipo, primeira modalidade de visto que eu destaco para vocês. Vamos lá. Visto de trânsito. Visto de trânsito. Vem comigo aqui, por gentileza. Esse é o primeiro visto, visto de trânsito. O visto de trânsito é concedido para o estrangeiro que tenha outro estado como destinatário. Outro estado. Ele está vindo dos Estados Unidos, mas vai para a Argentina. Ele passa em trânsito para o Brasil. Pelo Brasil, perdão. Passa em trânsito pelo Brasil. Mas ele vai para a Argentina. O destino final dele não é o Brasil. Por isso que é um visto de trânsito. Ok? Esse visto de trânsito não é exigido em caso de viagens contínuas, que é muito comum, né? O cara vem dos Estados Unidos, fica algumas horas aqui no aeroporto, lá no aeroporto de Porto Alegre, aí vai para Buenos Aires. Essas viagens contínuas não exigem e não precisa de visto de trânsito. Agora, se não se encaixar no perfil de uma viagem contínua, vai precisar de um visto de trânsito que tem outro estado como destinatário final. O visto de trânsito, ele é concedido pelo prazo máximo e improrrogável de 10 dias.
O visto de trânsito ele é concedido pelo prazo máximo e improrrogável de 10 dias. Ok? Tranquilo? É o nosso esquema. Vem para a lousa por gentileza. Além do visto de trânsito, eu vou destacar para vocês o visto de turista. Visto de turista. Olha aqui, pessoal. O visto de turista é concedido ao estrangeiro que tenha finalidade, objetivo recreativo, diversão. O cara quer vir para se divertir. O sujeito que quer vir para se divertir, finalidade recreativa, diversão, vai ter a possibilidade de requerer um visto de turista. E o visto de turista é concedido pelo prazo máximo de 5 anos. Podendo, dentro desses 5 anos, ter várias entradas no Brasil. Então, o visto de turista, o prazo máximo do visto de turista é de 5 anos. Ponto. Só que ele não pode ficar 5 anos corrido aqui no Brasil. Não. O visto de turista é concedido por um prazo máximo de 5 anos, podendo ter múltiplas entradas aqui no Brasil. Entrar e sair várias vezes do território brasileiro. Ok? E essas entradas não podem ser maiores que 90 dias. Então, o prazo máximo do visto de turista, 5 anos, permitindo várias entradas dentro do nosso território. Desde que cada entrada não seja superior a 90 dias. Ok? Esses 90 dias podem ser prorrogados por, no máximo, 180 dias. É foda, eu sei, eu vou repetir, olha aqui. Então, o visto de turista é por, no máximo, 5 anos, podendo ter múltiplas entradas. Cada entrada não pode ser maior que 90 dias, ponto. Mas esses 90 dias podem até, de forma excepcional, serem prorrogados por até 180 dias. Ok? Tranquilo? Beleza? Visto de trânsito, visto de turista. Vamos à terceira hipótese de visto. Esse é um dos mais importantes, eu vou até trocar de cor. Visto temporário. Visto temporário. Esse visto ele tem múltiplas finalidades. Múltiplas finalidades. É para viagem cultural. Não tem como eu tratar e versar sobre todas aqui. É viagem cultural, missão de estudos. Missão de estudos. É para artistas e desportistas. É para cientista, professor. Pessoal, são múltiplas finalidades. Olha aqui, ó. Viagem cultural, missão de estudos, artistas, desportistas, cientistas, professores. Vejam que aqui tem a possibilidade de exercer atividade remunerada, hein? Cuidado. Com o visto com o visto temporário é possível o exercício de algumas atividades remuneradas. Certo? Tranquilo? E o prazo desse visto? Eu até vou botar no plural, ó, os prazos desse visto. Dependendo da função, é um prazo. Variam, pode ser de 90 dias, pode ser de 1 ano, ou enquanto durar a missão. Durar a missão. Por isso que varia o visto temporário, dependendo de qual a finalidade que ele foi concedido. Mas atentem, 90 dias, 1 ano, enquanto durar a missão, olha as hipóteses. Há a possibilidade do exercício de atividade remunerada. Certo? Tranquilo? Tranquilo, beleza, batata, barbada, vou continuar. Visto de cortesia. Visto de cortesia. Concedido por no máximo 90 dias a personalidades importantes. Personalidades importantes. Por gentileza, dá uma lidinha no Estatuto do Estrangeiro para complementar esse esqueminha que ele está sendo bem objetivo. Tá? Visto de cortesia por até 90 dias concedido a personalidades importantes. Tá? Personalidades importantes que não estejam em missão oficial. Personalidades importantes que não estejam em missão oficial. Tudo bem, meus amigos? Eu posso continuar? Lá vou eu, hein? Além do visto de cortesia, nós temos também o visto oficial. O visto oficial. Pessoal, o visto oficial ele é concedido a autoridades que venham
em missão oficial aqui para o Brasil. É concedido, e o prazo dele é enquanto durar essa missão, ele é concedido para autoridades que venham em missão oficial aqui no Brasil. O visto oficial, enquanto durar essa missão oficial. Certo? Tranquilo? E, por fim, nós temos o visto diplomático. O visto diplomático é concedido às autoridades com status diplomático. O visto é concedido para as autoridades com status diplomático. Tudo bem? E, por fim, eu destaco o visto permanente. É o estrangeiro que quer residir de forma permanente aqui no Brasil. Esse aqui, por óbvio, é possível o exercício de atividade remunerada. É o estrangeiro que quer residir de forma permanente aqui no Brasil, exercer atividade remunerada. É o visto permanente. Tá? Tranquilo? Olha aqui, ó. Pode até ficar um pouquinho na tela só para eles copiar essa parte final. Ótimo, tranquilo. Vem comigo aqui, por gentileza. Pessoal, é isso, acabou a aula. Tchau, tô brincando, não acabou não. Sobre visto, eu até gostaria que vocês lessem. Atentem a esse esquema que vai ajudar vocês na hora da memorização. Dei uma lidinha do artigo 4º ao artigo 21 do Estatuto do Estrangeiro, mas sobre tipos e espécies de visto, eu reputo mais importante a leitura do regulamento do Estatuto do Estrangeiro. O regulamento do Estatuto do Estrangeiro ele é mais específico. Ele explica muito melhor as modalidades e espécies de vistos. Ok? Cuidado com a atividade remunerada de estrangeiro aqui no Brasil. Para exercer atividade remunerada, quais os vistos que são concedidos? Já caiu em várias provas. O visto temporário para determinadas atividades ou o visto permanente. Então, um estrangeiro que queira trabalhar aqui no Brasil vai ter que ter um visto temporário ou um visto permanente. E para exercer atividade remunerada, tem que ter um visto temporário e permanente e tem que ter uma, atenção, autorização de trabalho. Essa autorização de trabalho é concedida pelo Ministério do Trabalho. Então, o estrangeiro que queira trabalhar de forma regular, além do visto permanente ou temporário, vai ter que possuir também uma autorização de trabalho. Concedida não pelo Ministério das Relações Exteriores. A autorização de trabalho é concedida pelo Ministério do Trabalho. Ok? Mas aí eu gostaria de perguntar para vocês. Vamos supor que um estrangeiro entre de forma irregular aqui no Brasil. Ele trabalha sem visto por 1 ano. Aí ele tira visto e começa a trabalhar de forma regular. O estrangeiro irregular, em relação a esse período que ele ficou irregular aqui, ele ainda assim tem direitos sociais? Vamos supor que um estrangeiro trabalhou 1 ano de forma irregular, sem visto, sem autorização de trabalho. Aí depois ele se regularizou. Só que ele entra na Justiça do Trabalho pedindo horas extras desse período irregular aqui, ó, desse período sem visto, sem autorização de trabalho. Pergunto, o estrangeiro irregular ainda assim tem direitos sociais? O TST disse que tem. Nesse caso, prioriza a pessoa humana. O estrangeiro irregular, mesmo sem visto, tem direito ao respeito dos direitos de segunda geração, de segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Posso continuar no nosso estudo nesses 15 minutos finais, de acordo com o meu cronômetro ali? Anota aí, por gentileza. Afastamento compulsório. Afastamento compulsório dos estrangeiros. Afastamento compulsório dos estrangeiros. Meus amigos, antes de eu estudar com vocês as modalidades e espécies de afastamento compulsório aqui no Brasil, deixa eu fazer alguns esclarecimentos. Vem na lousa, por gentileza. Ó. Cuidado com esses institutos. Ó. Afastamento compulsório de estrangeiros. Cuidado com esses institutos aqui. Ó. Primeiro instituto, desterro. Segundo instituto, abdução. Terceiro instituto, entrega. Pessoal, o que é desterro, o que é abdução, o que é entrega?
Vem comigo aqui, por gentileza, olha só. Desterro. Ah, vou botar mais um que eu lembrei agora. Já estava esquecendo. Banimento. Banimento. Então, antes de eu tratar especificamente as modalidades de afastamento compulsório dos estrangeiros, atentem para estes 4 institutos, ok? Desterro, abdução, entrega e banimento. Batata, barbada. Olha aqui, ó. O que é desterro? Desterro consiste no confinamento de uma pessoa dentro do território brasileiro. É pegar uma pessoa e deixar confinada, quietinha, sem poder sair, dentro de um determinado ponto do território brasileiro. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Jânio Quadros. Ele ficou desterrado em Corumbá. Ele ficou isolado, confinado em um hotel em Corumbá, durante a ditadura militar. Isso é desterro. Meu amigo, cala a boca, senão você vai tomar na orelha. Eu sou delegado da Polícia Federal, eu mato você. Então, ele ficou desterrado, ele ficou confinado lá em Corumbá, o senhor Jânio Quadros. Isso é desterro. Tá bom? O desterro, esse isolamento no território nacional, vem aqui na lousa comigo, ó. O desterro não pode. Ele é ilícito, ele é ilegal, ele é abusivo. Tá bom? Agora vem comigo a abdução. O que é abdução? Pessoal, a abdução consiste em um sequestro internacional. Isso é abdução. Um criminoso argentino comete homicídio na Argentina e foge para o Brasil. As autoridades argentinas, ao invés de pedirem uma extradição, vêm de madrugada, entra no território brasileiro, pega o cara lá no Rio Grande do Sul e volta para a Argentina. Isso é uma abdução, é um sequestro internacional. A abdução, que é um sequestro internacional, vem na lousa comigo, também é ilegal, ilícita, não pode. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Vambora. Olha aqui. Vem comigo, por gentileza, meus amigos. Olha aqui. E o banimento? O banimento consiste na expulsão de nacionais. O banimento consiste na expulsão de nacionais. E isso ficou fácil, né? A própria Constituição Federal, vem na lousa aqui, ó, não permite a pena de banimento. Desculpa. A própria Constituição Federal não permite a pena de banimento. Não pode. Tá bom? E a entrega é possível? Sim. A entrega é possível. A entrega, pessoal, ela é um instituto de cooperação do Tribunal Penal Internacional, do Tratado de Roma de 98. O Instituto da Entrega, ele é um instituto previsto no Tratado de Roma de 98, que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Tá? Vem comigo aqui. A entrega, ela é possível, ela é legal, ela é aceita pelo Brasil, que ratificou esse Tratado de Roma. Tá bom? Só deixa eu fazer uma observação. Eu não vou estudar TPI com vocês. Não tem tempo. E eu não vou me preocupar por quê. Pode cair TPI porque tem no edital de vocês. TPI, tem alguns vídeos meus, um pouco antigos até. Tem um vídeo meu do TPI no YouTube. No meu blog, lá no Atualidades do Direito, tem um portal Atualidades do Direito. Dentro desse portal tem o blog dos professores e no meu blog, Diego Machado, tem um esquema que eu acho que vai ajudar muito você sobre o TPI. Tá? Sobre TPI, dá uma lidinha nesse meu esquema do blog. Tem algumas dicas sobre TPI no Facebook também. E leia esse Tratado de Roma de 1998. Eu acredito ser o suficiente para vocês irem bem no assunto Tribunal Penal Internacional, TPI. Certo? Tranquilo? Beleza? Posso continuar? Vem na lousa comigo de novo. Meus caros, quais são as formas de afastamento compulsório de estrangeiros aqui no Brasil? As 3 principais formas de afastamento compulsório de estrangeiros aqui no Brasil são expulsão, deportação e a famosa, querida, conhecidíssima, que não cai, mas sim despenca, extradição.
Vem comigo aqui, por gentileza. Então, expulsão, deportação e extradição. Ótimo. Anota aí, por gentileza. Vamos estudar primeiro a... Qual que vocês querem estudar? Deportação? Extradição? Nós vamos começar, então, pela expulsão. Anota aí. Expulsão. Meus amigos, expulsão. É direito soberano dos estados expulsar os estrangeiros malas. Pode anotar assim, malas, claro, entre aspas, e você não vai colocar na prova dissertativa. É direito soberano dos estrangeiros expulsar os estrangeiros malas, os estrangeiros que nos incomodam, os estrangeiros que perturbam a paz social aqui no Brasil. É direito do Estado, direito do Estado, um direito soberano do Estado expulsar os estrangeiros malas. Em regra, o estrangeiro expulso, ele está regular aqui no Brasil. O estrangeiro expulso, ele está regular aqui no Brasil. Ele tem visto, ele tem passaporte, no passaporte está o visto, ele está regular. Ele tem a permanência dele regular. Mas esse estrangeiro, ele está perturbando, violando a nossa ordem jurídica. Esse estrangeiro, ele está atentando contra a segurança nacional. Esse estrangeiro, ele está atentando contra a segurança nacional. Esse estrangeiro está atentando contra a ordem pública ou social. Ele está atentando contra a ordem pública ou social. Ele está atentando contra a tranquilidade pública. Ele está cometendo crimes contra a economia popular. Vejam, atentando contra a ordem pública, a ordem social, cometendo crimes contra a economia popular, são atos e medidas que violam o nosso ordenamento, nos incomodam, o cara é mala, então ele vai ser expulso. E a expulsão no Brasil se dá por meio de decreto do presidente da República. Cabe ao presidente da República expulsar estrangeiros mediante decreto. Cabe ao presidente da República expulsar estrangeiros mediante decreto. Por isso que o decreto é uma medida administrativa, precedido de um inquérito policial administrativo instaurado pelo ministro da Justiça. Meu Deus, será que eu vou conseguir repetir tudo isso? Vamos lá. Cabe ao presidente da República, mediante decreto, expulsar um estrangeiro. Esse decreto vai ser precedido de um inquérito policial administrativo. Esse inquérito policial administrativo é instaurado pelo ministro da Justiça. Então o cara está enchendo o saco, o ministro da Justiça instaura um inquérito policial administrativo. Aí ele remete para o presidente da República que, mediante decreto, vai expulsar o estrangeiro. Por isso que é uma medida administrativa. Tá? O ato de expulsão é um ato político e discricionário. É um ato político e discricionário. É um ato jurídico, político e discricionário. Tá? É o presidente da República, mediante decreto, no exercício da soberania, que expulsa estrangeiros. Por isso que ele é um ato jurídico, político, é um ato discricionário. Ok? Só que o seguinte. Aí eu pergunto, o estrangeiro pode impetrar um HC, um habeas corpus? Olha, tem um inquérito contra mim, o presidente vai me expulsar. Meu Deus do céu, eu estou aqui em Salvador curtindo essa praia maravilhosa. Eu conheci uma morena maravilhosa. Meu Deus, eu quero ficar no Brasil. Meu Deus, que vai ser de mim sem essa morena maravilhosa? Meu Deus do céu, essa loira lá do Rio Grande do Sul. Eu tô ficando com a Ana Hickman. Ana Hickman é sensacional. Eu tô ficando com a Ana Hickman aqui. Eu sou um estrangeiro pegador. Eu não quero ir embora do Brasil. O presidente não me expulsa. O estrangeiro ele pode entrar com HC, um habeas corpus, sem sombra de dúvidas. Quem é que vai julgar esse HC, esse habeas corpus? O Supremo Tribunal Federal. Porque o ato de expulsão é de competência do presidente da República, mediante decreto. Por isso que um HC contra um decreto do presidente da República vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Tranquilo? Só que o seguinte, essa expulsão ela tem limitações. Não é qualquer caso que permite a expulsão. Como assim? Não é possível expulsão no caso de extradição inadmitida.
Não é possível a expulsão no caso de extradição inadmitida. Como assim? Daqui a pouquinho vocês vão estudar a extradição, vocês vão entender melhor. O que é uma extradição inadmitida? Não pode extradição. Por exemplo, não pode extraditar por crime político. Certo? Não pode extraditar por crime político. Daqui a pouquinho a gente vai estudar. Como não pode extraditar por crime político, entende-se também que não pode expulsar por crime político. Não pode utilizar a expulsão em substituição da extradição. Se a extradição não permite extraditar por crime político, eu não posso expulsar por crime político. Então eu não posso expulsar por meio de uma extradição inadmitida. Ok? Tranquilo? Não pode também haver expulsão de estrangeiro, não pode haver também expulsão de estrangeiro que tenha cônjuge ou companheira, né? Cônjuge ou companheira, ou um filho brasileiro que dependa de sua economia. Então, quando o estrangeiro tem um cônjuge ou uma companheira, ou um filho brasileiro que dependa de sua economia, nessas situações não é possível a expulsão, conforme o Estatuto do Estrangeiro e conforme o entendimento sumulado do STF. É casado, tem cônjuge brasileiro, tem um filho brasileiro, esse filho depende da sua economia, nesse caso não vai ocorrer a expulsão, conforme Estatuto do Estrangeiro e entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal. Só que deixa eu fazer uma observação. Essa união estável, esse casamento ou este filho devem ser anteriores ao fato que motivou a expulsão. O cara cometeu um crime, o cara está enchendo o saco, vai ser expulso. Mas se ele tem cônjuge ou companheiro brasileiro, ou companheira brasileira, filho brasileiro, nesse caso ele não vai ser expulso. Só que esse casamento, essa união estável ou esse filho devem ser anteriores ao fato que motivou a expulsão. Porque senão fica fácil, né? O cara vai ser expulso, vem cá, vou casar contigo rapidinho para evitar a expulsão. Por isso que o casamento, a união estável ou o filho devem ser anteriores ao fato que motivou a expulsão. Certo? Quando o cara vai ser expulso, aí ele acha uma menina. Ô, menina maravilhosa! Vamos lá para a prisão e vamos alegar que nós temos uma união estável para tentar enganar o presidente e evitar a expulsão. O STF já decidiu. A amásia, a ficante, não impede a extradição. O cara tem que comprovar a união estável, concreto, o casamento, antes do fato. A simples amásia, a ficante ou até a prostituta, que já aconteceu, que vai visitar um cara que está preso e vai ser expulso, a amásia não impede a expulsão. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Já estou finalizando a expulsão, eu vou ter que finalizar por causa do tempo aqui do intervalo que está pitando já. O estrangeiro expulso não pode reingressar no território brasileiro, não pode voltar ao Brasil, conforme artigo 338 do Código Penal. Estrangeiro expulso que retorna ao território brasileiro comete crime, artigo 338 do Código Penal, tá? Estrangeiro expulso não pode voltar ao território brasileiro, sob pena de cometer um crime do artigo 338 do Código Penal, tá bom? Nunca pode voltar o estrangeiro expulso, em regra não pode voltar, comete crime do artigo 338 do Código Penal. Salvo se o presidente da República revogar o próprio decreto. Então, estrangeiro expulso não pode voltar para o território brasileiro, salvo se o presidente da República revogar o seu decreto. Se revogou, não tem o ato de expulsão, aí ele pode voltar. Tá bom? Para eu encerrar a expulsão, depois a gente vai para deportação, extradição e novos temas, o bicho vai pegar. Para eu encerrar a expulsão, eu pediria o seguinte. Deem uma lidinha para mim no informativo 554 do STF, do Supremo Tribunal Federal. Deem uma lidinha para mim no informativo 554 do STF. Tem um tema ali bem novo, interessante sobre expulsão. Eu vou ter que encerrar. Um forte abraço, até daqui a pouquinho. Valeu, meus amigos.